Esta reunião de audiência pública foi convocada conforme o requerimento número 69/2023, de minha autoria, para debater o descumprimento de prazos na conexão de micro e mini geração de energia. Gostaria de fazer o que eu normalmente faço numa audiência pública, que é dar um encaminhamento do porquê estamos efetivamente realizando isso. Descumprimento de prazos na conexão de micro e mini geração de energia. Esse é o grande motivo desta audiência pública. As reclamações de consumidores relacionadas à conexão de mini e micro geração de energia têm crescido muito e já superam com folga queixas históricas dos usuários. Segundo a ouvidoria da ANEEL, a demora na conexão de projetos de energia solar domiciliar ou empresarial já é a segunda maior causa de queixas, perdendo apenas para a falta de luz. Em números, em 12 meses, foram mais de 16 mil reclamações de demora na conexão de energia solar, contra 7 mil queixas sobre interrupções no fornecimento, 5 mil queixas sobre ressarcimento de danos e 3.600 relacionadas a cobranças indevidas. Ou seja, embora a energia solar seja um recurso utilizado por uma parcela pequena da população, o número de reclamações de consumidores mostra que o setor enfrenta problemas sistêmicos. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, os gargalos para os consumidores ocorrem em 3 momentos. 1. Na negativa da aprovação de projetos de micro e mini geração distribuída. Na demora de conexão com a rede distribuidora. 2. E 3. Faturamento das primeiras contas de energia. Segundo a Absolar, que vai poder falar aqui diretamente, a análise técnica que deveria acontecer de 15 a 30 dias após o protocolo inicial ocorre de 40 a 60 dias, chegando a 120 dias ou mais. Uma vez implantado o projeto, quando ocorre, Vossa Excelência vai poder entrar nesses detalhes assim que possível. Uma vez implantado o projeto, a vistoria que deveria ocorrer em 7 dias ocorre no dobro desse prazo. E os reflexos da geração de energia na conta de luz, o barateamento da conta, levam cerca de 3 meses para serem percebidos pelo consumidor. Os atrasos na implantação de projetos, paralisando 3 bilhões de reais em investimentos, a perda de mais de 1 bilhão de reais em impostos e afetaria mais de 35 mil postos de trabalho. Representantes do segmento também se queixam de cancelamentos de projetos já autorizados e afirmam que são obrigados a recorrer frequentemente à Justiça para honrar os contratos com os consumidores. Dessa forma, reunimos a autarquia responsável pela regulação do setor elétrico, os representantes de empresas de geração de energia solar, 2 das maiores distribuidoras e entidades de defesa dos consumidores, de modo a compreender quais entraves ao setor e como sanar os problemas. Ou seja, isso é uma oportunidade, creio eu, e é uma obrigação nossa, enquanto parlamentares, e mais ainda no meu caso, neste ano como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, tentar, digamos assim, diminuir, como eu costumo dizer, errar, vamos errar sempre,
mas vamos procurar errar menos. Muito obrigado a todos por ter nos ouvido. Concedo a palavra à senhora Bárbara Rubim, vice-presidente de Geração Distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar. Senhora Bárbara, a senhora tem 10 minutos. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Cumprimento aos presentes na pessoa do presidente, o deputado Jorge Braz. Agradeço também pela oportunidade dessa audiência. Presidente, eu queria pedir a liberdade de fazer a minha exposição em pé, até porque eu tenho uma apresentação, se não for um problema. Por favor. Obrigada. O fato da gente estar reunido aqui hoje, como bem colocado pelo deputado Jorge Braz, é para a gente tratar da questão dos atrasos e dos descumprimentos das distribuidoras de energia sobre as normas de geração distribuída. E aí, quando a gente olha para o tema dos descumprimentos, e um tema que tem causado, de fato, um atraso enorme na conexão de novos projetos e um prejuízo gigantesco aos consumidores, é impossível eu não focar a minha fala aqui hoje em um dos problemas mais graves que a gente tem olhado, de fato, que é o problema da inversão de fluxo. E aí, deputado, eu vou me permitir fazer uma breve retrospectiva dentro do meu tempo, só para a gente conseguir entender qual é a problemática desse assunto. Essa casa aprovou, no final de 2021, sancionada em janeiro de 2022, a Lei 14.300, que criou o Marco Legal da Geração Própria de Energia. Esse marco, eu diria, ele até orienta o fato de a gente estar aqui hoje, porque foi ele que permitiu, que trouxe para todo consumidor o direito de realmente gerar a sua própria energia. E ele traz, no seu artigo 2º e também no seu artigo 18º, o direito do consumidor de acessar a rede da distribuidora com a sua usina de micro ou mini geração distribuída, para que ele possa gerar energia, injetar essa energia na rede da distribuidora quando ele não a está consumindo e receber esse excedente na conta dele no final do mês na forma de um desconto. Porém, apesar desse direito ter sido trazido de maneira democrática, amplamente discutida nesta casa, e até aproveito para agradecer também a participação do deputado Lafayette, que foi ímpar na vida do Marco Legal da Geração Própria de Energia, o que a gente percebe na prática é que esse direito legal do consumidor tem sido restringido por uma questão infralegal. Quando a ANEEL regulou a Lei 14.300, em fevereiro desse ano, foi inserido um dispositivo, que é o artigo 73 na Resolução 1000, que basicamente permite que a distribuidora de energia limite o direito do consumidor de gerar a própria energia sempre que ela perceber que esse sistema pode causar uma coisa que a gente chama de inversão de fluxo de potência. Mas o que é a inversão de fluxo de potência? Basicamente dizer, numa análise, peço já desculpa aos engenheiros e aos técnicos aqui presentes, mas tentando traduzir, inclusive para os consumidores que estão nos assistindo, seria dizer que uma via que está trafegando usualmente numa única mão começa a trafegar em duplo sentido. Então, a gente começa a ter um fluxo de energia na rede de distribuição para além do fluxo que seria natural quando essa rede foi idealizada. Isso é natural. As redes estão prontas para operar dessa forma. Assim como uma rodovia também está pronta para operar com carros trafegando dos dois lados. O que acontece quando a gente tem isso? Esse fenômeno pode trazer prejuízo para a rede da distribuidora? Pode, mas não é sempre que traz. E a problemática existe porque a norma trazida pela agência permite que a distribuidora restrinja um direito do consumidor, imponha danos a esse consumidor, sem que a distribuidora tenha que comprovar que essa inversão de fluxo está causando nenhum prejuízo para ela. O tema é bastante técnico, eu sei, tá, gente? Mas o que a gente está dizendo aqui, realmente, é um descumprimento que tem acontecido, que impacta a questão dos prazos que foi discutida aqui e que impacta efetivamente a eficácia e a efetividade de uma lei aprovada por essa casa. Esse problema é tão grave que ele já se espalhou por todo o país. Todos os estados que a gente está vendo marcados de vermelho aqui são estados em que, dia após dia, os consumidores são impedidos de gerar a sua própria energia com base na alegação de que a conexão de um sistema deles vai causar prejuízo para a rede das distribuidoras. Olhando para essa toada dos descumprimentos causados pelas distribuidoras no processo de conexão das usinas de micro e mini geração, o mais grave aqui é que esses descumprimentos ou essa alegação trazida pelas distribuidoras não é acompanhada de requisitos e dos estudos mínimos previstos na própria regulação da ANEEL. Não é à toa que, como foi bem destacado pelo deputado Jorge e também pelo Pedro na apresentação dele, que o número de reclamações sobre conexão de microgeração cresceu exponencialmente na ouvidoria da agência ao longo dos últimos meses.
E um fator que eu acho mais preocupante, deputado, é olhar o comportamento dessa curva, que é esse dado pequenininho que a gente tem aqui na evolução. É uma curva que não tem tendência de queda, diferente das outras reclamações, que às vezes atingem um pico e depois a gente começa a perceber uma tendência de queda. Essa curva, ela cresce e ela vai continuar crescendo se a gente continuar permitindo que o direito do consumidor estabelecido em lei seja dia após dia, de fato, desrespeitado por essa prática. Alguns casos beiram o absurdo. Por exemplo, a gente dizer que um consumidor que quer gerar a própria energia na casa dele, gente, com 2 placas, não estou falando de uma usina grande, não estou falando desses parques solares, estou falando de um consumidor que quer colocar 2 placas na casa dele, vai prejudicar a rede da distribuidora. Esse é o tipo de negativa que o nosso setor tem enfrentado e que os consumidores têm enfrentado todos os dias. E pode parecer um problema pequeno, mas é um problema que já trouxe um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais para os consumidores do nosso país, que estão efetivamente vendo o seu direito estabelecido por essa casa podado por uma conduta das distribuidoras de energia que sequer observa a regulação vigente. Essa conduta, como eu disse, por que ela não observa a regulação vigente? Porque a regulação, apesar de precisar, sim, de aprimoramento, como o Pedro colocou, vejo que o Gustavo também está aqui presente nessa audiência, a regulação atual, por mais falha que seja, tem um procedimento. Que procedimento é esse? A distribuidora identificou que o sistema pode causar essa inversão de fluxo. Gente, de novo, o que é identificar que o sistema vai causar inversão de fluxo? O sistema vai injetar energia na rede, que é basicamente a natureza do que foi estabelecido por essa casa com a Lei 14.300. Ela tem que realizar, no mínimo, 5 estudos, fornecer os 5 estudos para o consumidor, ela tem que mostrar em que pontos do dia aquela geração vai ser prejudicial ao sistema, e ela tem que orçar cada uma das soluções, trazendo custos e os custos de cada uma das partes. Nada disso é apresentado. Os estudos que a gente recebe, eles têm menos de 1 página. E a distribuidora simplesmente fala, não é viável conectar o seu sistema. As alternativas foram analisadas, nenhuma delas foi decretada viável. Não há estudos, não há dados, não há forma de o consumidor conseguir saber se aquela alegação que está sendo colocada para ele tem sentido ou não. E, particularmente, deputado, sendo advogada, eu acho que não tem nada mais ultrajante ou que me remeta mais a uma injustiça do que você ter um direito seu cerceado sem que você consiga sequer ter dados que te expliquem por que o seu direito está sendo limitado. Sem que você consiga sequer ter na sua mão os dados que a regulação e a lei te garantem para que você consiga fazer a sua própria análise. Novamente, isso não está sendo cumprido. Isso aqui é um outro exemplo de um orçamento de conexão que se limita a isso. Não tem demonstração da inversão de fluxo, a distribuidora alega, mas não comprova, não analisa 5 alternativas e não detalha as obrigações e responsabilidades de cada uma das partes. Para dizer que o tema não é ainda mais grave, e aqui eu quero já expor o pedido de atuação forte dessa comissão para proteger o direito dos consumidores, a gente teve o caso ainda de uma distribuidora que simplesmente rasgou a segurança jurídica do nosso país. Quando ela resolveu cancelar, isso inclusive foi matéria pública em diversos jornais, mais de 4.000 projetos que já tinham sido aprovados por ela mesma. Esses projetos, muitos deles já estavam sendo construídos, as usinas estavam aguardando conexão, o consumidor tinha tomado o financiamento e, da noite para o dia, o projeto dele foi cancelado pela distribuidora, sem nenhuma autorização para isso. A falta de autorização foi tanto que a própria ANEEL se manifestou por meio de um despacho, dizendo que a conduta da distribuidora estava errada e não poderia ser tolerada. Pasmem, a distribuidora optou por continuar descumprindo a própria determinação da agência. Infelizmente, o que a gente percebe é que essa série de descumprimentos das distribuidoras frente aos direitos do consumidor de gerar a própria energia, elas também são alimentadas porque, apesar da ANEEL tentar, na medida do possível, fiscalizar, ela falha em trazer a força para a aplicação. Eu trouxe aqui 2 exemplos de respostas que consumidores receberam, eu tenho inúmeros outros para trazer para vocês, em que a agência determinou que a distribuidora cumprisse a norma e conectasse o sistema. A distribuidora disse que não ia cumprir. A agência tornou a determinar. A distribuidora disse que não ia cumprir. A ouvidoria da agência retornou para o consumidor dizendo,
Dado que a distribuidora não quer cumprir a norma, nós estamos encerrando as tratativas a nível de ouvidoria. Como fica o consumidor nesse caso? Quem é que está defendendo o consumidor aqui? Eu espero, deputado, mesmo que quem esteja defendendo e quem haja para defender o consumidor nesses casos seja essa comissão, porque, sem dúvida alguma, esse consumidor está clamando e precisa disso. Como exemplo do que a gente espera que essa comissão, ou como a gente sugere respeitosamente que sejam encaminhamentos possíveis, a gente precisa ter um processo forte de fiscalização na conduta das distribuidoras. É urgente que a gente tenha mais transparência nos dados e nas alegações que são feitas pelas distribuidoras de energia. Ninguém quer que a norma seja descumprida. Quero deixar claro que ninguém quer trazer prejuízos à rede da distribuidora, mas o consumidor tem direito de conseguir verificar e auditar se o sistema dele realmente traz esse prejuízo ou não. Além disso, a gente precisa ter mecanismos de penalizar as distribuidoras para casos de descumprimentos diários e cotidianos à lei e à regulação da ANEEL. Sem isso, infelizmente, a gente não vai conseguir assegurar a continuidade do crescimento do setor de geração distribuída. Agradeço, fico por aqui. Obrigada. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra, o senhor tem 3 minutos. Mas serei breve, então. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer e parabenizar pela realização dessa reunião, e eu vou deixar de citar aqui e homenagear todos os presentes por economia processual, mas sintam-se todos cumprimentados, e agradeço a presença de todos. O que estamos a tratar aqui é justamente essa dificuldade das distribuidoras no sentido de obedecer os prazos, que foram mostrados aqui algumas causas, mas eu quero ir um pouco além. Eu quero discutir também e trazer aqui a razão pela qual as distribuidoras, de modo geral, vêm trazendo um argumento para negar o parecer de acesso, para negar o pedido do consumidor distribuidor e até mesmo dos pequenos. Está recorrente agora a alegar a questão da inversão de fluxo, que aí é que está a grande questão. Essa questão da inversão de fluxo de potência, isso aí é uma novidade que surgiu na resolução deste ano, na 1059. Antes da resolução 1059, que é de fevereiro deste ano, não houve nenhum caso no Brasil inteiro de nenhuma distribuidora ela negar um parecer de acesso invocando inversão de fluxo. Nunca houve isso antes. Por que, a partir de agora, as distribuidoras resolveram alegar isso? Nunca houve inversão de fluxo antes. Aí, bom, mas agora isso está na resolução, lá, essa previsão, de fato está, na 1059, lá no artigo 73. Aí eu volto agora a pergunta para a ANEEL. De onde surgiu isso? Qual é a memória de cálculo? Cadê os estudos que mostram que essa inversão de fluxo ela é prejudicial para o sistema? O que sempre existiu, e que realmente é o sensato e é o correto, era as distribuidoras alegarem distúrbios na rede. Distúrbio, ok. Distúrbio nós não vamos... Agora, dizer que a inversão de fluxo causa um distúrbio, onde é que está falando isso? Se nunca antes nenhuma distribuidora alegou isso, então isso não é causa para indeferir. E é o que está acontecendo. Eu trago aqui um exemplo de muitos, de uma distribuidora. A concessionária, não vou citar o nome, identificou inversão de fluxo de potência no posto de transformação e distribuição ou no disjuntor do alimentador. Eu conversei com um engenheiro que tem doutorado, mestrado em engenharia elétrica. Ele falou, deputado, inversão de fluxo no disjuntor, isso não causa distúrbio nenhum. De onde é que está alegando que isso é motivo para indeferir? Dizer que o inversor está causando inversão de fluxo, é para isso que serve o inversor. A fotovoltaica é exatamente isso. É você injetar o excedente na rede. Aí você está alegando, olha, eu não vou poder conectar não, porque você está injetando na rede. Quer dizer, eu acho que, há distribuidoras, nesse aspecto, utilizando esse artifício, estão usando de má fé, absolutamente, porque não há nenhuma comprovação de que essa injeção causa distúrbio na rede. E, segundo, a própria ANEEL está muito leniente, está muito... De fato, aqui, a doutora Bárbara mostrou, e eu tenho também mais um exemplo de reclamações
de Consumidores junto à ANEEL. Eu passo a ler aqui, ó, a superintendência, isso aqui é um ofício da ANEEL. A superintendência, falando para o consumidor, a Superintendência de Mediação Administrativa, SMA, procedeu à análise da questão e orientou o distribuidor a adotar as providências necessárias para o atendimento do pedido. Ainda assim, em desacordo com os termos do despacho e com as orientações previamente recebidas da SMA, a distribuidora decidiu manter o indeferimento. E aí, ANEEL, fica por isso mesmo? Razão pela qual, como bem diz a doutora Bárbara, nós encerramos as tratativas. Pelo amor de Deus, né? Então, o que eu estou sentindo aqui... E por fim, que é uma questão técnica, que eu volto aqui também uma questão. Nesse mesmo despacho, em que a concessionária ela invoca a inversão de fluxo como motivo para indeferir a solicitação, ela propõe que seja... portanto, que a injeção da potência de sua microgeração no sistema elétrico deverá ser restrita a partir das 19 horas, né, de 19 às 5 da madrugada. Energia solar, né, a partir das 19 horas é brincadeira. Mas, ainda assim, apesar de todo esse absurdo do que está contido aqui, com qualquer timbrado da distribuidora, volta o seguinte questionamento. A distribuidora está sugerindo que seja injetado a partir das 19 horas até às 5 da manhã. Então, é justamente de madrugada, quando não tem carga, quando não tem demanda. É nessa hora, quando a tensão está lá em cima, é que a distribuidora está sugerindo que injete? Não faz sentido. Não faz sentido. O que a distribuidora vem falando aqui, vem fazendo reiteradamente, e são praticamente todas, é má fé. É um artifício que não se sustenta cientificamente, não se sustenta tecnicamente, simplesmente com o objetivo de indeferir pedidos de conexão. E sinto muito a ANEEL não tomar providências firmes quanto a isso, porque a própria ANEEL, quando ela determina a distribuidora a cumprir, a distribuidora não cumpre e fica por isso mesmo. Para que serve então o regulador? Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. E eu gostaria de solicitar da ANEEL, aproveitando aqui o ensejo, a memória de cálculo, né, os estudos que demonstram que a inversão de fluxo de um micro, ela provoca distúrbio no sistema. De onde ela tirou isso e por qual razão ela resolveu colocar isso na resolução. E por que até então, até o dia da resolução, nunca ninguém alegou inversão de fluxo como motivo de distúrbio. Essas são as questões que eu levo aqui para a ANEEL e também para as distribuidoras. Essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Lafayette. Senhor Pedro Lombardi, o senhor tem a palavra. 3 minutos, por favor. Obrigada, deputado. Eu só queria contribuir um pouco com a excelente fala do deputado Lafayette também sobre esse tema, no sentido de dizer que me preocupa muito que um problema tão grave quanto o de inversão de fluxo, quando é tratado pelo representante das distribuidoras ou por esse tema aqui, a gente pareça fingir que já não existe um passo a passo muito claro que tem que ser cumprido pelas distribuidoras. E o que a gente está discutindo aqui é o descumprimento desse passo a passo. Da mesma forma que a própria ANEEL já reconheceu no módulo 8 do PRODIST que existe um padrão de qualidade para a rede. Qualquer tipo de limitação que a distribuidora vai estabelecer, seja para o consumidor, seja para o consumidor que gera a própria energia, ela só pode ser feita se aquela conexão ultrapassa ou fere um padrão de qualidade. O que está sendo solicitado aqui não é que você construa uma via nova para um carro, é tão somente que você me prove que a passagem daquele carro é prejudicial na sua via. Isso não está sendo feito. O que está acontecendo é uma negativa ao direito do consumidor, realmente. E eu quero colocar, porque, com todo respeito, Pedro, eu não acho que esse exemplo do Maracanã seja correto. Porque se eu quero ir num jogo do Fla-Flu, seja lá de quem for, eu sou mineira também, então eu vou no Mineirão. E eu não consigo comprar meu ingresso, eu vou lá e eu sei que o estádio está cheio. Eu consigo ter certeza de que não tinha lugar para eu sentar. Agora, aqui não. O consumidor recebe a negativa e ele não consegue ter nenhum sequer elemento que mostre para ele que a rede não tem capacidade de receber o sistema dele. É exatamente a questão de falta de transparência que é imprescindível. E a gente não pode querer resolver essa questão de falta de transparência e de descumprimento das distribuidoras jogando essa atribuição para o consumidor. Porque, honestamente, dizer que o consumidor pode levar a usina dele para outro lugar é fora da realidade, gente. Eu vou mover a minha casa de lugar porque eu não consegui colocar 2 painéis no meu telhado? Parece razoável a solução que é apresentada pela Abrad? Não me parece razoável. O consumidor, estou citando, tem que se conectar onde há disponibilidade. Adoraria, mas infelizmente eu também não tenho transparência das distribuidoras sobre onde há disponibilidade. Então, novamente,
O que eu quero discutir, ou o que eu gostaria, o problema, a dor do consumidor é, a norma está posta, ela existe, ela não é cumprida. Obrigada. Não pode ficar na decisão unilateral da distribuidora, sem mais nem menos. Isso precisa ser acompanhado. Deputado Celso, o senhor tem 5 minutos, por favor. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados, convidados. Muito bom a gente estar discutindo esse assunto aqui em audiência pública. Já fizemos outras aqui nessa comissão para discutir a questão da energia fotovoltaica, e aqui me preocupa é o pequeno consumidor, esse que me preocupa, porque esse tem tentado, ao longo desses últimos meses, colocar, e muitos colocaram, energia fotovoltaica, mas não é ligado às companhias de distribuição de energia elétrica, não dão satisfação, não dizem o porquê não é feita a ligação, e os consumidores vão para cima das empresas que instalaram o equipamento, responsabilizando essas empresas, inclusive no Poder Judiciário. E aí, doutor Pedro, entra a Agência Nacional de Energia Elétrica, que deveria estar fiscalizando. Aí, me perdoem mais uma vez, porque eu estou lá na outra audiência pública, nós tivemos um apagão em São Paulo que atingiu milhões de pessoas, e a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, a Enel, lá, está tentando justificar o injustificável, porque durante o prazo em que aconteceu o apagão, eles começaram a recontratar os funcionários, presidente, que tinham sido demitidos, que faziam a manutenção de podas de árvore. Então, as árvores são as culpadas do povo de São Paulo ficar sem energia, e muita gente ficou até 2 semanas sem energia elétrica, perdendo tudo que tinha na sua geladeira, e os pequenos comerciantes perdendo tudo que tinham nos seus freezers. Então, a gente tem um problema sério lá, e como eu sou autor do requerimento, Vossa Excelência sabe disso, presidente, eu tenho que estar lá e aqui ao mesmo tempo. Essas são coisas da Comissão do Congresso Nacional, em que agora eu deveria estar também na Comissão de Relações Exteriores, e não tenho tempo para estar lá. De uma forma ou de outra, o pequeno consumidor, aquele que faz um financiamento para colocar energia fotovoltaica na sua casa, para, ao longo de algum tempo, poder baixar o custo da energia, que é muito caro no Brasil, esse é o maior prejudicado. Esse não tem fala, não tem estrutura para falar, o que ele vai ao judiciário, vai contra a empresa que instalou, porque a empresa que instalou disse que existia a possibilidade, mas a empresa que distribui não quer instalar. Mas, ao mesmo tempo que essa empresa que distribui não quer instalar, ela quer vender energia fotovoltaica. Então, ela cria mecanismos de pequena geração em determinados parques, onde o consumidor paga o investimento, só que ele não fica com o investimento. Esse é o grande problema. E aí, a primeira pergunta que vem, doutor Pedro, é o seguinte: e a verticalização? De ofício, a Agência Nacional de Energia Elétrica, sabedora de que a lei de concorrência proíbe esse tipo de prática, fez o que até agora? Eu gostaria de saber. Quais atitudes foram tomadas? Se por acaso foi oficiada ao Ministério da Justiça e o CAD desse tipo de prática, ou se nada foi feito. O senhor falou aqui, na época, no momento em que eu estava, me desculpe se eu não pude ouvir todos os expositores, de que houve uma multa, foi por uma agência estatal lá na Equatorial, foi isso? Hã? Sim. Agência Estadual do Mato Grosso. Isso me leva a crer um dado drástico. Quer dizer, uma agência estadual autua e a Enel não atuou ninguém? Depois o senhor pode responder. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa discussão toda em relação à instalação e excesso de energia na rede, está mais do que claro que quem instala energia elétrica em cima da sua casa está jogando na rede, está jogando muito pouca energia, o que vai estar beneficiando o consumidor vizinho. Então, não dá para a gente entender que determinada quantidade de energia fotovoltaica instalada em residências possa criar um problema sério
a distribuidora. O que eu vejo, sim, é uma vontade das distribuidoras de competir nesse mercado. Né? Porque eu estou cansado de ver publicidade e que a agência, eu acredito que não está vendo. Então, se a agência não está vendo publicamente aqui, eu faço uma denúncia, que entre nos sites das companhias e veja o que está sendo oferecido. Agora, elas podem oferecer, elas podem ligar a seu bel prazer, no dia que elas querem, como elas querem, e a agência não fiscaliza, mas o consumidor não pode, tem a sua energia instalada e tem gente esperando há mais de ano para que essa energia seja ligada. E quem está pagando a conta são os pequenos, as pequenas empresas que estão aí colocando essas placas fotovoltaicas em cima das casas das pessoas. E tem uma quantidade imensa de decisões judiciais ainda, fazendo com que essas empresas paguem um custo. É evidente que muita gente não conhece o Código de Defesa do Consumidor, mas existe ação de regresso. E eu aproveito o ensejo dessa audiência pública para dizer a essas pequenas instaladoras, né, de que elas têm direito de entrar com ação de regresso contra a distribuidora por conta do que elas estão pagando judicialmente em relação aos locais onde foram investidos a energia fotovoltaica. Agora, mais grave, presidente, é o seguinte: imagina uma pessoa que queria diminuir a conta da sua energia e pensava assim, olha, eu vou instalar energia fotovoltaica, vou fazer um financiamento no banco e tem operação bancária em todos os bancos para energia fotovoltaica. Aí começam a vir as contas ou seja, do investimento para pagar e a pessoa continua pagando a energia elétrica ao preço que estava. E a agência não fiscaliza e compensação não existe. Isso é uma falácia. Eu não tenho uma denúncia, eu tenho uma quantidade imensa de denúncias que eu faço chegar ao senhor, doutor Pedro, uma quantidade imensa de denúncias que chegam ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, da qual eu sou fundador, e que não tem compensação nenhuma. As pessoas simplesmente negam a resposta. Agora, doutora Bárbara, sabe por que negam a resposta? Porque ninguém vai fazer prova contra si próprio. Então, dizer que vai ser cumprida a resolução e de que, de fato, eles vão dizer o motivo pelo qual não ligam, isso é uma história de criança. É a mesma história que a gente conta para os nossos filhos quando eles vão dormir. Isso é uma falácia, não existe. Nenhum sequer responde o motivo pela qual não vai fazer a ligação, simplesmente ignora. E eu não vejo da agência nenhum comprometimento com isso. Dada a situação em que a gente vem vivendo, tem duas saídas aqui, presidente. Estavam até conversando ainda agora. Uma é uma CPI ou uma fiscalização e controle em cima da agência. Eu quero ver se essa comissão instalar uma fiscalização e controle, não precisa nem ser uma CPI, se a agência não vai trabalhar. Porque aí quem vai responder são os diretores da agência. Aí vai trabalhar. Aí as apurações vão ser feitas, né? E a gente não vai ver o que a gente vê nas agências. Infelizmente, eu estou aqui desde 1994. Eu fui o maior defensor da criação das agências. Eu participei da criação de todas as agências, inclusive da Agência Nacional de Energia Elétrica, de todas. E sabe o que eu vi, presidente, ao longo desses anos? Que aqueles que operavam no mercado privado, principalmente nas instalações das agências, foram operar como fiscalizadores. Ou seja, pessoas que sentaram lado a lado, com a mesma atribuição, no mesmo mercado, um fiscaliza e outro é fiscalizado. Houve uma época que a agência, na época do diretor Ábido, que funcionou, mas foi a única época que funcionou. Eu não posso dar parabéns à Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem falhado em todos os sentidos. Infelizmente, né, demonstra uma agência que não fiscaliza e sim que compactua com as distribuidoras de energia elétrica, né, no que elas querem fazer. Porque se falar de mercado livre, de grandes consumidores, é outro patamar, eles têm poder aquisitivo, têm escritórios de advocacia, tem toda uma estrutura para questionar as coisas. Mas o pequeno, aquele que está financiando a sua energia fotovoltaica, em relação, não tem condição de pagar, doutora Bárbara, nenhum advogado. E nas ações que se move aí, que eu acabei de falar, os advogados cobram no êxito.
Quem vai pagar sempre a conta é o pequeno. Porque, inclusive, existe dificuldade de citar as distribuidoras quando se trata desse tipo de ação. Então, está na hora da gente rever esse processo, né? E saber o que, de fato, está acontecendo. Para eu ouvir aqui, né, da sua fala, doutor Pedro, de que houve uma multa e não foi praticada pela agência, foi praticado por uma agência estadual, eu sinto tristeza em ter defendido a criação das agências para que a gente tivesse órgãos reguladores específicos, com conhecimento do tema, técnicos, que pudessem, de fato, fiscalizar. Eu me lembro, só para terminar, presidente, eu me lembro, quando eu me formei piloto, que eu corria a linha pilotando helicóptero. E eu me lembro muito bem como era naquela época, quando era estatizado, que o engenheiro que estava do meu lado, correndo a linha, e um risco danado, porque esse é o trabalho para um piloto de helicóptero mais arriscado que existe, que você voa abaixo em velocidade, você não tem saída para a morte. Se houver uma pane, você vai morrer. E os engenheiros diziam para mim aqui, olha, se a gente não fizer direitinho esse processo aqui, volta, vamos fazer de novo, volta, eu quero ver como é que está a linha, nós vamos ser punidos porque, na época, o Ministério das Minas e Energia punia de verdade, punia. E as agências não estão falando. Estou generalizando a questão das agências, porque é uma grande verdade. Então, eu espero realmente que a gente aqui na comissão, presidente, tome uma atitude, né, e, de fato, faça acontecer. O deputado Lafayette disse ainda agora, conversando comigo, se não tem saída, vamos fazer uma CPI. Vamos ver se vai funcionar ou não vai funcionar. Tá bom? Obrigado, presidente.